na verdade. Vamos então juntar os nossos corações, oferecê-los ao nosso Pai Criador e ao nosso Irmão Maior, para que eles o possam inundar com a sua luz, preenchê-lo com o seu amor e fazê-lo transbordar de alegria. E que essa alegria se possa sentir através deste estudo, aonde Maria, a nossa Mãe Celestial, está a ser compreendida e está a ser amada. Que possamos, de facto, continuar a entender esse amor através deste estudo e que possamos, no futuro, conseguir utilizar esse amor para ajudarmos o nosso próximo, como a nós mesmos, de facto, que é esse o principal propósito das nossas vidas. Amar o nosso Pai, acima de tudo, o nosso irmão maior, com o seu exemplo, e amar o outro como gostaríamos que fôssemos amados. E assim vamos então dar início ao nosso estudo de hoje do NEP. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Nica. Quem pode fazer a leitura da nossa passagem completa aí? Seu perícope, por favor. Está com a Odete? Passo eu. Vamos lá. Anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, na casa de David, e o nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação era essa. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de David. Seu pai reinará na casa de Jacó, para quem o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como será isto, visto que não conheço o homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Vê Elizabeth, tua parenta. Ela também concebeu um filho na sua velhice. É este o 6º mês para a chamada estéril, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Disse Maria: Eis a serva do Senhor, concede comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Odete. Boa noite a todos que chegaram aí, depois do nosso início, depois da nossa prece. Essa passagem tão linda que nós vimos semana passada. E Felipe falou tantas coisas, né? Todos falaram coisas tão lindas. E essa sombra, né? Esse poder do Senhor que chega em nós e nos transforma e nos cuida, né? Nos traz essa proteção, essa sua providência. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais dessa certeza de que a providência divina está sempre ao nosso lado e que nós
precisamos estar atentos para perceber essa presença que às vezes está bem ao nosso lado, como vai dizer aí o anjo, em resposta a Maria, né? A sua contínua aí, aflição para entender, para compreender essa gestação divina, esse momento de luz que chegaria aí na sua vida, pela sua trajetória, pelo seu merecimento. Então, vamos pedir à nossa companheira Minda para ler o resumo dela. Sim, E obrigada. continuamos daí. Obrigada a você, Minda. Boa noite a todos. Então vamos ler o versículo 1:35. A resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o santo que está sendo gerado será chamado o Filho de Deus. Então o nosso Filipe trouxe-nos todas estas reflexões e falou sobre. Na verdade, é uma resposta que o anjo dá a Maria. Nos versículos anteriores, no 1 e no 2, é uma introdução. E depois começa o diálogo entre Maria e o anjo, Gabriel. Ele dirige-se a Maria e diz: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Nós vimos o desenvolvimento e analisamos este diálogo entre o anjo e Maria. O anjo Gabriel tem uma visão lúcida e espiritual, mas Maria tem uma visão mais limitada por estar encarnada. Por isso, ela pergunta-lhe: como vai nascer um filho se não conheço o homem? Imaginemos nós também estarmos encarnados e recebermos uma notícia destas de um anjo: vais ter um filho, e um filho que é grande, e ele será gerado no teu ventre. Deve ser uma emoção sem palavras, não é? Sem explicação. Quando estamos encarnados, por misericórdia divina, não nos é revelado o futuro. E temos isso explicado no Livro dos Espíritos, na pergunta 868. Se Gabriel é um anjo enviado de Deus, então Maria falou com Deus. É Deus que respondeu a Maria. Como sucede conosco quando recebemos as notícias? Vai depender de nós. Então vamos aprender também com Maria a sermos humildes. É como devemos. Não, aqui ainda falo aqui. Este diálogo de Maria com o anjo vai levar à construção desta resposta, que o Filipe fala no versículo 38. Eis-me aqui a tua serva, Senhor, que suceda comigo segundo a tua palavra. É como nos devemos posicionar quando fazemos as nossas orações. Às vezes as respostas também vêm para nós. Se Maria sentiu temor e não compreendeu no momento, bastava que ela olhasse também para Isabel, Elizabeth e Zacarias. Elizabeth, que era uma mulher já de alguma idade já avançada e que já não esperava ser mãe, e ela também ficou grávida e foi mãe de João Batista. Então o facto de estarmos aqui a estudar deixa-nos mais atentos à providência divina, e a nossa resposta de agora pode mudar nossa reencarnação. Aqui também a Márcia nos trouxe também estas palavras, e nós por vezes também temos dificuldades em perceber, mas se olharmos para Jesus, temos todas as respostas para as nossas vidas. A certa altura Jesus estava com os seus discípulos e disse assim: mas até vocês estão sem compreender? Olhai as aves dos céus, olhai os lírios dos campos. Então Deus não cuida de todos nós? Homens de pouca fé. Então, se Deus cuida de tudo, não cuidará de nós?
Às vezes pensamos que estamos abandonados, mas não é verdade, não é? O discurso do anjo é de alegria, porque é o seu estado íntimo, do seu ser espiritual evoluído. Ele revela, consola, ampara. Muitas vezes somos anjos na vida de pessoas, quando escutamos, quando acarinhamos, quando atuamos na criação divina, com a nossa amizade, com o nosso amor, e é na simplicidade de um sorriso que podemos mudar a vida de alguém que se encontra em desespero. Isto são palavras também do Filipe, não é? O verdadeiro Evangelho é a vida de Jesus, por isso não são palavras, é vida, é amor. Jesus é um espírito puro, ele é santo, santificou-se, purificou-se. Jesus atingiu toda a inteligência, conseguiu compreender todas as coisas do mundo e por isso simplesmente ama. Por isso, Jesus, na hora de ser crucificado, pediu ao Pai que os perdoasse, que eles não sabem o que fazem. Ainda havia muita ignorância. Ainda hoje, infelizmente, temos. Falou-se também na codificação espiritual. O Filipe também trouxe, muitos irmãos já são muito evoluídos, no Erasto, no Fenelon, no Paulo, Santo Agostinho e outros espíritos. Temos o apoio incondicional destas almas queridas que sempre estão connosco. O Gabriel que está a falar é o enviado do próprio Jesus, porque Jesus está sempre connosco também. O Espírito Santo virá sobre ti, Maria. Quem vem para seu ventre é mesmo o Espírito Santo. Por isso Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E para que vejamos a iluminação de Deus, é necessário que o menino nasça. A luz, o amor de Deus. A Márcia também nos traz estas palavras. É bom saber que temos em nós esta sementinha que vai crescendo. Por isso o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, que é o abrigo, o conchego, a proteção, e te iluminará. A nossa querida Patrícia também trouxe estas palavras. Aprofundar este entendimento nos deixa claro que é uma conexão divina, essa pureza, envergadura moral, de trazer a estes irmãos esta sementinha, que ela possa brilhar em nós, que esta pureza do Pai possa refletir em nós, que possamos seguir este caminho do amor, que possamos trazer para nós esta mensagem e essa certeza que tem tudo em nós e tudo o que Ele propõe é esta perfectibilidade à sua imagem e semelhança. Agora o nosso Filipe também nos trouxe estas palavras. Nós fomos criados pela fonte do amor, aperfeiçoados pelo santo do amor. Deus é puro, imutável, onipotente, infinitivamente justo e bom, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o Espírito Santo virá sobre ti, porque nenhuma palavra é impossível para Deus. Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Ele nos indica caminhos para o nosso bem, criação divina, para os filhos de Deus, sejam felizes. Portanto, Ele trouxe-nos o amor para que sejamos felizes, porque a lei de Deus é perfeita. Deus poderia fazer espíritos perfeitos, mas assim de quem era o mérito? Seria de Deus e não nosso, não é? As coisas que são conseguidas como o nosso esforço e com a nossa pacificação são mais apreciadas e mais valiosas também. E nós que estamos aqui no estudo do NEP, o esforço que cada um faz dá-nos um grande orgulho bom das conquistas, da amizade que nos une, neste amor ao Pai, em conjunto. O poder de Deus cobre-nos com a sua sombra, com a sua proteção, com o seu colinho. Daí a importância da prece. Esta vibração amorosa sempre nos envolve. Todos nós nascemos com a centelha divina, mas precisamos construir e edificar nossos pensamentos. Temos que dar valor à nossa transformação interior,
porque tudo o que buscamos fora nos dá inquietação. A Fernanda Malva também nos trouxe umas palavrinhas. Muitas vezes tudo o que desejamos nos acontece. Deus nos ama, por isso enviou Jesus para a nossa proteção. Se nós perdoarmos e amarmos, se nós praticarmos a caridade, se não o fizermos, ficaremos doentes e em sofrimento. Temos que nos amar uns aos outros e por isso Deus enviou-nos alguém que vive e que fala. Ele é o doutor da lei, em todos os sentidos das palavras, pelo conhecimento. Por isso temos que estar muito atentos e é isso que nos vai libertar. As pessoas só procuram Jesus quando se encontram em sofrimento, em aflição. Por norma, é quando lembramos mais. Quando nos viramos para os cimos, aquilo que achamos perdido, mas Deus, do amor, nos levanta, nos dá ânimo. Se acende uma luz no fundo do nosso coração e nos dá força e coragem. Por isso, a Márcia trouxe-me mais umas palavrinhas, por isso tudo depende da nossa aproximação a Deus. Nos momentos das provas, entregamos-nos a Deus. Se sofre de desespero, confie em Deus. Deus é tão misericordioso e oferece-nos o melhor, um tijolinho para a nossa construção. Jesus é muito grande e nós também vamos ter a grandeza. E aqui nos encontramos de coração cheio do Espírito Santo e porque já reconhecemos a nossa pequenez e só assim nos transformemos em grandes pessoas. Temos que tentar sempre melhorarmos. A providência divina nunca nos abandona. Que a jornada seja sempre de alegria e no amor. E assim vamos trabalhando a nossa transformação. Junto a Jesus e a todos estes queridos amigos reunidos. Obrigada a todos. Beijinho muito grande. Que assim seja. Obrigada, Minda. Um resumo espetacular, sensacional, aqui desse encontro belíssimo da semana passada. E, né, vamos lá para o nosso momento inspiração aqui, que todos se sintam à vontade para compartilhar as suas ideias, os seus entendimentos. E como eu estava comentando no começo, com os que estavam aqui, né, a gente até acabou comentando, né, o Felipe acabou trazendo algumas coisas semana passada já, desse nosso próximo versículo, porque chega nesse final, assim, né, eu estava lendo, e a sensação que me foi dando, assim, é que eles vão se entrelaçando, né, esses versículos, eles vão se entrelaçando como se a história fosse chegando aí, né, ao seu final, a essa conclusão. E também, né, nos mostrando que a vontade de Deus, ela não é o acaso, né? E ela não é impossível, como a gente, né, vai ver no próximo versículo, aí também já foi falado. E que tudo está conectado, né? Então tudo vai se encadeando para que para as histórias se desenvolvam, para que esse progresso se faça, essa caminhada, né, que a gente tem aí na vida se faça. Então nada se perde na história, né, nessas histórias, e nem muito menos nas nossas histórias, né, dessa nossa jornada aí de busca dessa nossa purificação, dessa nossa santificação, da gente receber essa sombra aí protetora do Espírito Santo e despertar essa nossa centelha divina aí que começa a se fazer mais presente com esse nascimento do Cristo em nós. E aí para isso a gente também precisa ir fazendo essas, né, recapitulações da nossa história, né, incluindo o que já foi vivido, o que já foi experimentado, mas a gente vai trazendo para o nosso momento atual com outro significado, né? E até Felipe também falou isso semana passada, né? Como o estudo vai tomando uma outra proporção, a gente vai conseguindo fazer as conexões
mais facilmente, vai conseguindo penetrar um pouco mais profundo aí no entendimento das passagens, e é esse o propósito do estudo nas nossas vidas, né? A gente não deixar nada de fora, nada do que nós vivemos, nada do que nós já experimentamos, mas sim que a gente possa ir ressignificando, né? Ressignificando essas experiências, esses sentimentos, e aí a gente vai, então, reeducando os nossos espíritos com esse nascimento do Cristo em nós, né? E não simplesmente querendo eliminar, jogar para debaixo do tapete, né? A Márcia falou um pouco aí do outro lado da sombra, né? Do lado que a gente não gosta de olhar, nossa, não gosta de entrar em contato, mas é um lado que a gente precisa trazer para a luz, para essa luz que o Evangelho traz para nós, para que a gente compreenda o que foi vivido e que a gente coloque numa outra base agora, né? Nós estamos num outro momento, num outro patamar, é nesse momento dessa concepção divina em que o Cristo vai vir para revolucionar as nossas mentes, os nossos corações, né, para nós despertarmos, e não é para desagregar, né, não é para separar, não é para dividir, mas sim, né, como a Minda falou aí agora no final, para que todos nós sejamos colocados embaixo desse amor divino, né, desse amor do Pai, que somos todos filhos deles e todos se salvarão, ninguém se perderá, né? Basta que a gente siga o caminho, que a gente encontre aí a mensagem e deixe ela florescer no nosso coração para que a vontade do Pai se faça em nós, né? Com esses renascimentos, né? Felipe também colocou isso no final do nosso encontro semana passada, que são gestações contínuas que a gente vai fazendo ao longo das nossas reencarnações, ao longo da nossa própria existência, a gente vai renascendo e vai trazendo coisas novas, vai experimentando esse amor do Pai, esse amor do Cristo, e vai percebendo, então, que a gente tem essa providência divina ao nosso lado o tempo todo, como o anjo, né, estava mostrando ali para Maria, estava nessa conversa aí de alto nível espiritual também, que, né, o Felipe comentou e Márcia na semana passada, mas é o que ele vai fazer agora nesse nosso versículo de hoje, né? Ele vai trazer mais uma certeza para ela, sobre essa providência divina e sobre esse momento do despertar, né? A conversa vai continuar em alto nível, mas ele vai trazer um toque de realidade para que Maria consiga despertar, né? Que aquele era chegado o momento, mas que sim, ela estava sob a proteção divina, que nada estava fora do caminho e da proposta, né? E do projeto do Pai. Então o versículo diz assim: vê, Elizabeth, tua parenta, ela também concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para a chamada estéril. Então a primeira palavra do anjo para ela, né, é ver, é uma ação. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Antes de falar da parenta. Vai lá, Felipe. Quando nós olhamos para já, este versículo é um reforço, não é? É um reforço da argumentação que o anjo está a ter para com Maria. No versículo anterior, ele fala que o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus.
Vê Elizabeth, a tua parente, ela também concebeu um filho da sua velhice, e este é o 6º mês, está chamada Estela. Então, parece que o texto, agora, se por um lado nós estávamos a trazer uma revelação divina dos céus, agora pede-se a Maria que veja uma dádiva da vida comum, né? Portanto, há aqui uma dicotomia entre céu e terra, que na verdade Deus manifesta-se em toda a sua criação, quer no mundo espiritual, quer no mundo material. Então fica esse reforço. E depois o ver, o verbo ver, não é? É para já um dos sentidos que nós temos. Nós sabemos que quando olhamos para os nossos sentidos, como o tato, a visão, faz-nos ter uma percepção do nosso mundo externo e influencia diretamente no nosso mundo interno, porque há uma resposta fisiológica nossa aos estímulos externos. E, portanto, eu se vir um urso, né, a vir direito a mim, eu tenho um mecanismo de defesa que me, né, faz dar à sola, né? Portanto, mas se eu vir também alguém a praticar um ato de caridade, a ser bondoso ou generoso, isso também tem uma ação direta conosco. Então a nossa visão, ela também tem uma ação muito grande sobre o nosso mundo íntimo. E o nosso mundo íntimo, isto é um vetor do externo para o interno. Mas a forma como nós vemos o mundo também vai definir o nosso mundo interno. Então, há aquela passagem lindíssima que quando no Sermão do Monte é falado, e nós já referimos aqui isto várias vezes, se os teus olhos forem luz, não, se os teus olhos forem bons ou forem simples, o teu corpo será luz. Então a ideia é que a nossa visão seja mais profunda. Porque nós podemos ter vários tipos de visões. Podemos ter visões espirituais, podemos ser médiuns, podemos ter essa sensibilidade para termos essas visões espirituais. Mas às vezes nós estamos em ambientes que acontecem muitas coisas e nós não vimos. Às vezes há famílias que estão reunidas a jantar, as pessoas estão a comer automaticamente, mas não se veem umas às outras. Às vezes nós podemos estar em casa, ter alguém doente, e nós não percebermos que a pessoa sequer está doente ou que a pessoa sequer está em sofrimento. Então esta sensibilidade para o outro vai trabalhar ou ter que ser trabalhada em nós mesmos para que a nossa visão de vida se dilate, se expanda. E no fundo o anúncio do nascimento de Jesus também é um símbolo do alterar da nossa própria visão. Esta questão do antes de Cristo e depois de Cristo, esta divisão da história também é uma divisão de águas dentro do nosso ser. Então, há esta questão da visão mais profunda. Quando Jesus olha para um pecador, para alguém que errou, Jesus não vê o erro em si. Jesus vê o potencial do espírito, né, que a pessoa tem. Se nós olharmos para Simão Pedro, por exemplo, vimos que Simão Pedro negou a Jesus, mas depois Jesus colocou-o como destaque para os destinos do cristianismo primitivo. Quando olhamos para Jesus a recrutar os seus discípulos, nós vamos ver que aqueles homens eram simples pescadores. Mas através de uma vista mais profunda, o mestre vê o quê? Vê humildade naqueles corações, vê potencial naqueles corações
e convida-os, mesmo com todas as suas imperfeições. Quando Jesus olha para a multidão e diz: compadeço-me desta multidão, porque são como ovelhas que não têm pastor, é uma visão de quê? De compaixão para com a multidão. Quando Jesus olha para todos os aflitos, os homens que cura, os paralíticos, os cegos, né? E podemos falar aqui sobre a visão das curas dos cegos, é não enxergar com os olhos do espírito, ou alguém que tapou a sua visão para a vida espiritual. Um ateu está cego. Uma pessoa que não crê em Deus está cega. Então, a visão da vida e a visão das coisas que nos cercam vai, de certa forma, ser transmutada à medida que nós também vamos evoluindo. Porque a forma como nós evoluímos vai determinar a nossa visão. E é curioso porque quando nós queremos fazer um projeto na nossa vida, nós primeiro temos uma visão, não é assim? Um sonho, uma tarefa que a gente vá fazer ou que vai querer realizar. Parece que tudo parte de uma visão. E essa visão tem que ter boa finalidade. Porque o que o anjo está a dizer a Maria é estimular-lhe um sentido para que ela perceba nela a confiança que ela tem que ter em Deus. É como se fosse um incentivo, né, para ela chegar por ela mesma à conclusão, que é o momento sublime desta nossa passagem. Que é quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Vejam a forma como este diálogo com o anjo a conduz para se colocar sobre a égide de Deus e do amor de Deus. E é muito bonita esta passagem. Obrigada, Felipe. É muito lindo, né, a gente perceber essa potência que são os nossos olhos, essa visão que nós temos, aí essa conexão que a gente faz com o nosso íntimo, que precisamos aprofundar, né? Precisamos ampliar, ver além. E muitas vezes é aquilo que o Felipe falou, ver além não é olhar para longe, é olhar mais profundo, é olhar com mais sensibilidade, às vezes o que está do nosso lado, para conseguir perceber o que está acontecendo, conseguir ver o milagre, né, que aconteceu do nosso lado e que nos diz alguma coisa, nos diz que sim, que tudo é possível se tivermos essa confiança nos propósitos divinos para cada um de nós, né? Diga lá, Anica. Eu se calhar vou ter que recuar um bocadinho, porque em relação à, ao estado de gestação de Maria, o ela ter aceito, nós também usamos muito o termo que é o estado de graça quando estamos à espera. Na gravidez dizemos que é um estado de graça. E isso implica de alguma forma esta palavra, graça, que tem um sinónimo de bênção, dádiva, virtude, implica também misericórdia, indulgência, quando há, por exemplo, que se quer dar um perdão a alguém, também utilizamos este termo. E, portanto, em todos nós, ao ser dada a possibilidade de reencarnarmos, passarmos por vários estados de graça, portanto, o Pai vai-nos sempre dando a hipótese, a misericórdia dele é tão grande que nos vai sempre dando a hipótese de conseguirmos compreender aquilo que de facto é necessário e que a tal visão
não física, mas do coração, porque é no coração que se, digamos, se desenvolvem os sentimentos, e é nessa conjunção nós entendermos a graça que é, esse estado de graça que nos é dado e que nós mulheres também o sentimos e o vivenciamos, e penso que todos acabam por passar por essa experiência, porque nós sabemos que vamos todos passar por ela, e talvez isso nos consiga abrir mais essa visão que nós necessitamos para olharmos para aquilo que a matéria não nos deixa ver, que é um bloqueio, não é? Portanto, isso é uma construção interior também que se tem que fazer, essa visão também acho que se vai adquirindo ao longo das experiências e dos estados de graça que nos vão sendo dados. E Maria, por ser um espírito muito mais desenvolvido, não é, do que nós estamos atualmente, por momentos duvidou de alguma forma ou ficou um bocadinho incrédula, mas dentro dela essa visão já estava desenvolvida de alguma forma e foi um reavivar de emoções e de sentimentos que já estavam estruturados e que de alguma forma é isso que depois nos liga ao alto. E ela teve essa percepção. Pronto, foi isto mais ou menos que eu andei aqui assim a ouvir, o que o Filipe disse na semana passada, e depois ficou aqui esta minha ideia assim a germinar. Pronto, e agora deu o seu fruto. Agora deu à luz. Eu a luz, muito bem. Ótima Acendi luz. uma velinha, acendi uma velinha. É o suficiente, é o suficiente. É muito bom, Nica. Todos esses estados de graça que a gente experimenta, né, em algum momento da nossa vida, sempre eles vão trazer alguma transformação. E essa ressignificação aí desse olhar, né, que o Felipe colocou, esse momento que a gente tem que aprofundar, tem que tirar os véus dos nossos olhos materiais e buscar esse algo a mais que existe, porque nós não somos esse corpo, nós estamos nessa experiência para continuar crescendo e buscar esse algo a mais com os olhos bons, né? Com essa visão do bom, do melhor, que tudo é para o nosso melhor. E é aí que Gabriel, né, vem assegurar então a Maria, né, que aquilo ali, que esse momento ele só era incompreensível, né? Não, e até hoje ainda não compreendemos muito bem, mas ele tem uma explicação e ele faz parte da nossa transformação, mas precisamos estar atentos, precisamos abrir esses olhos, ressignificar o nosso entendimento, para que a gente aproveite esses momentos de graça que nos fortalecem, nos aproximam, né, do Pai, da sua misericórdia, nos fortalecem a nossa fé, a nossa confiança de que sim, a promessa que Ele faz para todos os seus filhos de que alcançaremos a felicidade e a nossa perfectibilidade, ela é imutável, para que a gente tenha essa certeza nesses momentos. Vamos lá, Fábio. Obrigado, antes de mais boa noite. Boa noite. Vou trazer aqui uma nova perspectiva, mas ir de encontro ao que vocês estão a dizer, o Filipe, a Patrícia e a Nica, que é ver o exemplo. Quando estava a ler aqui a perigo, senti que podia ser o anjo Gabriel a falar para mim. E então vê Isabel, vê Maria, vê Zacarias, e é esse o exemplo que vê o exemplo dos nossos irmãos mais evoluídos, para que nós possamos sentir o Cristo em nós e ampliar
esta visão da consciência, a visão do sentimento, como o nosso irmão Manuel aqui diz-me no texto que eu estou a pesquisar, em que a visão nos traz não só o olhar, mas a visão mais ampla de tudo. E passo aqui a dizer, a visão não é só o cruzamento dos olhos. Refletir é ver com a consciência. Imaginar é ver com o sentimento. Calcular é ver com o raciocínio. Recordar é ver com a memória. E então ver tem estes parâmetros todos. Não é só ver com os olhos, é ter estes coisinhos, todas estas Particularidades todas. estas particularidades, exatamente, obrigado. Que devemos ter em nós e ver o exemplo, e aqui é a parte de ver o exemplo que os nossos irmãos nos deixaram, inclusive nestas leituras, e irmãos que ainda estão encarnados e outros já desencarnaram. É isso. Obrigado. Muito bem, Felipe. Fábio, é isso aí. O espírito não tem olho, né? Nós não temos olhos, nossa alma não tem olhos, né? O olho é um veículo aqui, um instrumento. O espírito enxerga com todo o seu corpo, né? Com toda a sua essência. Por isso essas particularidades aí que Emmanuel está colocando, né? Porque através do nosso perispírito nós vemos, falamos, sentimos, percebemos tudo. Então o nosso exercício, né, e o convite, então aí da visão, de abrir a visão e de ver além e de ver mais profundo, é esse de sairmos dos olhos da matéria realmente, de irmos nesse mergulho aí da nossa essência, de não, né, nos enganarmos só com o que vemos com esses olhos, mas o que ouvimos, o que sentimos, o que tocamos, né, todos os nossos sentidos fazem parte dessa descrição que Emmanuel dá aí, porque a gente precisa deles como instrumento aqui na matéria, né? Senão não teria essa interação, essa troca, né, de informações aí entre matéria e espírito. Mas esse é o nosso desafio, e é aí que a gente vai descobrindo essa presença dos detalhes, né, da providência divina na nossa vida. Fernanda, por favor. Olá, boa noite. De certo modo, se calhar vou-me repetir, mas ou não. Efetivamente, portanto, este V, Elizabeth, vem de encontro também ao que o Filipe estava a dizer há bocadinho, que é o anjo está a encorajar a fé de Maria, e o anjo vem encorajar, e Deus vem encorajar as nossas fés, não é? De cada um de nós. Portanto, porque para Deus aqui nada é impossível. E é este o intuito quando ele fala para Maria, não é? Quando ele diz o V, porque realmente é para Deus nada é impossível. Não é impossível para Deus que uma virgem noiva que ainda não tinha Conhecido homem. Conhecido homem, que não tinha consumado Barão. o casamento, portanto, engravidasse. Realmente é impossível para os homens, para o ser humano, para nós, para o nosso entendimento, seria impossível, efetivamente. Mas para Deus, não é impossível que ela engravide e que ela dê à luz o espírito mais puro que passou pela Terra. Portanto, e agora também ir de encontro também ao que o Fábio estava a dizer, Jesus disse que todos nós somos deuses, todos nós somos deuses, portanto, todos nós temos dentro de nós, no nosso íntimo, esta potencialidade crística, porque é isso mesmo, nós temos, a sementinha está cá. E Jesus também disse que
que nós poderíamos fazer todas as coisas que ele fazia e até maiores do que aquilo que ele fazia. Então, ele para dizer isto realmente sabe que nós temos este potencial, que nós podemos ir mais além. Então só temos que aqui desenvolver. Por isso é que é o que eu estava a dizer, que realmente este ver Elizabeth, e vendo em contra o que o Fábio estava a dizer, é ver Fernanda, é ver Filipe, é ver cada um de nós. Porque realmente nós podemos ir muito mais além. E este encorajamento de fé que o anjo veio transmitir um pouco também a Maria, também nos vem trazer a nós, a cada um de nós, porque realmente nós temos esta sementinha cá dentro, portanto, porque Cristo está em cada um e Cristo é a manifestação de Deus em cada um de nós e, portanto, nós é que estamos aqui ainda num estado ainda um bocadinho latente e a desenvolver, não é? Vamos aqui no desenvolver, é como se tivéssemos aqui uma pedra bruta que vai aqui sendo trabalhada a pouco e pouco e vamos descobrindo a pouco e pouco, porque realmente nós não temos noção, e não temos mesmo a noção, das nossas capacidades e do que é que podemos ir mais além. Nós muitas vezes não, quase sempre nós não temos noção daquilo que somos capazes de fazer de bem e de bom. E este ver Elizabeth realmente também vem de encontro ao que o Fábio estava a dizer, é ver, nós temos que ver também esta mensagem do anjo para Maria. Nós também temos que olhar para nós, porque realmente, e não descurar a hipótese de que nós somos capazes de lá chegar, nós somos capazes. Basta aqui realmente moldar e tentar moldar esta pedra bruta que cada um é, porque efetivamente somos, não é? E pronto, este era o meu contributo. Obrigada, Fernanda. As nossas durezas de coração ainda. Mas é muito lindo isso que você falou, muito de encontro aí com o que o Fábio falou. É como se Gabriel tivesse realmente pedindo para a gente ver a história. Olha para a história. Tá tudo aí. Essa potencialidade de vocês só depende de vocês, né? Olha para a história. Olha o que o amor do Pai é capaz de fazer. Olha para os benfeitores, né? Como disse o Fábio. Ou olha então para alguém mais próximo que passou por uma situação desafiadora e superou. Olha para toda a história, te busca, te conhece. Você mesmo já deve ter passado e não se deu conta. Você, Fernanda, falou isso semana passada, né? Daquele estado de torpor que às vezes acontece as coisas, a gente nem sabe muito bem como aconteceu, mas acabou acontecendo. Retoma, se reconecta. Por isso a gente não pode simplesmente querer afastar de nós as coisas não tão boas que nós vivemos, porque tudo faz parte desse quebra-cabeça, dessas peças que não são ao acaso. Todas elas fazem parte. Se a gente tirar, a gente está tirando um pedaço da nossa história, e aí vai ficar faltando. Vai ficar faltando um pedaço da gente ressignificar, da gente colocar na base das leis divinas, da lei do amor, que aí sim tudo pode, e seremos esses deuses que Jesus falou, né, com essa fé, na certeza de que o amor do Pai faz o impossível. Obrigada, Fernanda. Nica, vamos lá. Olha só, muitos frutos, muita luz. Eu agora, no fim de ouvir o Fábio e a seguir a Fernanda, já vinha com esta ideia, mas agora ainda consegui entendê-la melhor. Eu acho que aqui Gabriel está a estimular a fé, que eu agora estou a entendê-la como sendo a capacidade de nos transcendermos para além da matéria. Nós somos, de facto, ou estamos num corpo material, mas eu acho que a fé é quando nós conseguimos sobrepor-nos a essa materialidade e a esse estado em que estamos.
E eu acho que aqui o anjo Gabriel estava a estimular isso também em Maria, que nela saiu com muito mais facilidade, por ela já ter a tal evolução de vidas passadas, não é? Mas que nós também a iremos ter algum dia. E eu acho que a fé é isso, é a nossa capacidade de nos transcendermos para além deste corpo que nos prende e nos amarra aqui a sentimentos menos bons e a situações menos boas. E quando nós de facto conseguimos libertar-nos um bocadinho mais dessa prisão, aí eu acho que é a tal fé que começa a ser. Conseguimos entender essa fé porque estamos a ir encontrar a nossa verdadeira essência. Que muitas vezes a nossa visão não consegue alcançá-la, porque há sempre aquele véu, há sempre aquela que é propositado de alguma forma, não é? Porque temos necessariamente que passar por N circunstâncias para chegarmos a este ponto em que estamos a começar a perceber. Porque é a tal fé que se tem que compreender. Não é uma fé. Claro que há momentos que nós acreditamos sem ter consciência, mas de alguma forma há um entendimento prévio. E eu, para mim, isso também é já alguma coisa que já adquirimos e que às vezes nem consciência temos, não é? Porque não temos o conhecimento a tudo que já fizemos para trás, não é? E de facto fizemos coisas muito mal feitas, mas também já devíamos ter feito coisas muito bem feitas, não é? E para de alguma forma já termos estas vidas um bocadinho mais ou menos equilibradas, não, se nós formos a ver, não é? A maior parte de nós já temos aqui uma consciência mais desenvolvida, que nos ajuda a ultrapassar as dificuldades e a construirmos esta vida de uma forma melhor, acho eu, do que se calhar a anterior. Quando eu chegar ao lado de lá, se calhar vou fazer esse balanço. Mas há uma coisa qualquer que me diz que eu, de facto, já trago aqui sentimentos estruturados de outra vida e que nesta me dá a hipótese de eu os trabalhar de uma forma melhor. Pronto, isto agora deu assim este relâmpagozito. Nossa, que relâmpago maravilhoso. Venha sempre. São as tais inspirações. Ah, maravilha. Essa falta de fé, né, nos amarra à nossa personalidade, que estamos e que não somos. E acaba, como é que fala? Nos afastando de entender essa essência, como a Nica falou, né, dessa transcendência, dessa condição transcendente que a gente tem, e da nossa missão, do que viemos fazer aqui. Porque se a gente se apega ao que a gente está, né, nesse momento, essa personalidade, esse corpo, essa condição que, né, que estamos, que são instrumentos, se a gente se apega, a gente paralisa, a gente não avança no nosso propósito, no nosso planejamento. Claro, sempre vamos voltar melhores do que viemos, porque ninguém, né, caminha para trás. Mas também se a gente ficar só com os olhos voltados para que o que a gente vê do lado de fora, a gente fica paralisado, a gente fica adormecido, a gente fica amarrado e não se conecta então com essa essência, com essa missão. E aí então podemos perder aí uma oportunidade preciosa, que é o que Gabriel aí está trazendo esse momento de realidade para Maria, para esse despertar. Claro, ela despertou rapidamente, como disse Nica, né? A sua elevação moral, a sua preparação para a missão. Vamos nos recordar que ela tinha em torno de 12, 13 anos. Então, foi um despertar bem ligeiro. Vamos lá, Felipe. Estava-me aqui a recordar
Na questão 625 do Livro dos Espíritos, é perguntado aos espíritos qual foi o homem mais puro, não é? A personalidade mais pura que alguma vez pisou a Terra e que deve servir de modelo e guia para a humanidade. E a resposta é Jesus, em algumas traduções, mas em outras traduções diz vede Jesus. Eu estava aqui a refletir sobre o poder do exemplo e o poder que as nossas vidas têm para ser exemplo para outras, na medida em que nós também nos vamos transformando. Então este vê Elizabeth olha para a vida de Elizabeth, uma vez que o Cristo ainda não está como referência. Ou seja, como o Cristo ainda está para nascer, é perfeitamente natural que o anjo diga, olha para Elizabeth. Da mesma forma como nós já suspeitamos que ele poderia dizer, olha para José, ou olha para Zacarias. No entanto, o cuidado que ele tem é que ela também está grávida. Então, em termos de sintonia espiritual, é o exemplo perfeito sobre todas as dúvidas de mãe. Porque Elizabeth é o oposto. Porque reparem, Elizabeth está de idade avançada. Maria é uma jovem. Então é como, olha, se Elizabeth está em idade avançada, pode gerar um filho, então tu não poderás, que estás numa idade tão fértil. Então vejam como é que ele coloca este ponto de vista sobre se é possível Elizabeth ser mãe, né? Com esta idade já tão avançada, por que não tu? Né? Por que não a ti? E depois, lembrem-me também de uma história, de uma resposta que o Haroldo deu uma vez, acho que já falei disto aqui, mas não nos fará mal nenhum ouvir outra vez, que é, perguntaram-lhe a ele qual é que era a tradução que ele gostava mais do Evangelho. Uhum. E ele diz que, olha, eu já li o Evangelho em hebraico, em aramaico, em grego, em português, em inglês, em várias línguas, mas o que mais me emociona hoje em dia é o ler o Evangelho em alguém. Vão ver a ideia? São as tais cartas vivas que Paulo falava. Então, na medida em que nós possamos ser cartas vivas, ou seja, evangelhos com pernas, não é? E com mãos, nós tornamos-nos exemplos e nós tornamos-nos referência para que outros que tenham dúvidas possam olhar para nós e identificar as bênçãos, os milagres, se quiserem, as bênçãos divinas que Deus tem feito nas nossas vidas. E utiliza aqui o método comparativo. Ele coloca-se sobre um ponto de vista muito terreno, para que ela entenda. Porque nós andamos sempre a comparar-nos uns aos outros, infelizmente. Ou comparamos a nossa fé, ou comparamos os nossos bens, ou comparamos tudo. Porquê? Porque é necessário que o trigo e que o joio andem juntos. É preciso que nós estejamos todos mesclados uns com os outros para poder evoluir. Então, acaba por ser aqui de uma forma muito didática, né? Para que não haja dúvidas nenhumas. Para que as dúvidas e inquietações que ela traz consigo se tornem e se transformem em certezas. E é bonito nós já sabermos o final da história. Porque o objetivo foi conseguido. E que objetivo? Reparem que de um processo de dúvida irá transformar-se numa entrega total. Numa entrega espiritual. Na verdade, Maria aqui deu a vida a Deus. Colocou-se sobre o comando de Deus. E quando nós nos colocamos sobre o comando de Deus, e vai ver aqui o nome de Elizabeth, e o significado é: Deus é abundância.
Então o que ele está a dizer é: olha para a abundância de Deus. E de facto, ser mãe de Jesus não é propriamente coisa pouca. Realmente. Era um grande poder, uma grande virtude que a preencheria e que possamos ser aí esses evangelhos vivos, que possamos levar aí um pouquinho dessas virtudes que a gente vai construindo para que nossos irmãos vejam que vale a pena, que esse caminho é o caminho seguro para a gente alcançar essa condição, essa conexão, né, com o mais alto e sermos aí em algum momento da nossa vida agraciadas com essa missão, uma missão de tão plena bênção nas nossas vidas. Diga, Nica, mais um raio. Mais um trovão. É muita coisa aqui. É um bocadinho cimentar aquilo que eu estava a dizer há bocado, também agora no fim de ouvir o Filipe. Eu acho que a visão e a ação, quando direcionada ao outro, quando nós nos tocamos e começamos a ser sensíveis a situações que envolvem normalmente ou um sofrimento alheio ou uma situação que põe o outro em risco, quando nós já somos tocados por isso e a nossa visão entende isso e a transforma em emoção, eu acho que isso de facto é o tal evangelho que o Filipe diz, que é a fé posta em ação. É essa fé que nós temos e que se movimenta, mesmo nós nem tendo consciência de que ela é fé. Mas de facto é fé. Nós, para termos aquela ação, já estamos a transcender-nos. E, portanto, se ter fé é conseguirmos ultrapassar este bloqueio da indiferença, do não sentimento, não é? Portanto, aí já estamos de facto a pôr a nossa fé em ação, independentemente de maneiras de pensar, de maneiras de estar na vida. Porque, de facto, como o Filipe diz, o que interessa e o que marca os outros são as nossas atitudes, os nossos exemplos. E também é isso que nós vamos levar, de bom e de menos bom, para a próxima vida. É o que fizermos de bem e aquilo que errarmos, haverá sempre consequências dessas duas ações. Mas, de facto, eu acho que cada vez mais devemos exercitar, de facto, essa fé. E quando isso já sai, sem nós pensarmos, quando já é uma coisa, um automatismo que nós temos, uma sensibilidade que já está desenvolvida, eu acho que isso já é uma graça, é a tal visão que nós conseguimos de facto ter mais parecida com a que Cristo já tinha, não é? E que Maria também depois começou a ter em relação a situações que aconteceram na sua época, que até hoje em dia ainda era difícil de entender, não é? Quanto mais há 2000 anos atrás. E ela já tinha essa capacidade, essa compaixão dentro dela, essa visão desenvolvida. Mas pronto, era esta ligação que eu, quando estava a ouvir o Filipe, me Sim, veio aqui assim, não, este ouve melhor, este aqui está um bocadinho mas eles estão processando muito bem a informação. Ela, sim, tinha toda a maturidade, claro, para receber esse despertar nesse momento, né? Ela já tinha tudo dentro dela, mas é muito interessante isso que a Nica disse, porque parece que é esse momento em que a fé se encontra com o dever e faz esse entendimento dentro de nós e nós começamos a agir, né? A fazer, a encontrar esse determinismo do bem e sem
não precisa mais pensar, né? A gente já entra nas leis, já começa a viver e já não precisa mais repassar tantas vezes, né? Dão em tudo, um pouquinho mais em algumas coisas, um pouquinho menos em outras, mas algumas já saem, já nos tocam, já nos sensibilizam, né? Já estamos mais despertos, já estamos com o olho aberto da alma para ver esse movimento, para fazer esse movimento em direção do bem sem precisar parar e pensar antes qual é a resposta certa. Márcia, por favor. Estamos aguardando o texto de Emmanuel também. O Fábio trouxe um, mas Boa eu sei que você noite. tem outro. Pois é, não, pois é, eu estava com aquele que o Fábio trouxe, do V. E o V, Elizabeth, me remeteu à promessa de Jesus. Quem me segue não anda em trevas. Se não andamos em trevas, nós estamos enxergando, nós estamos vendo, estamos conscientes de onde estamos indo. E aí eu fui procurar essa passagem em João, e ela é logo o primeiro versículo do testemunho, né? A perícope, o testemunho de Jesus. E aí o anjo Gabriel, ele indicou a Maria ver Elizabeth. Elizabeth era o quê? O testemunho vivo do poder da obra de Deus, né? Assim como nós somos. E ele estava mostrando que é ver Elizabeth, ver ali o testemunho. E essa passagem que está em João 12, é, logo depois da mulher adúltera, começa assim: então, novamente, Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá luz da vida. Disseram-lhe então os fariseus: tu testemunhas a respeito de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. E Jesus, em resposta, Jesus lhe disse: embora eu testemunhe a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho nem para onde vou. E isso é para nós. Eu sei de onde. Aqui, estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho, nós sabemos de onde viemos. E precisamos ter visão para saber, para ver, para enxergar, para ter luz para onde vamos. Então, embora que Jesus não tivesse nascido, nós já escutamos essas coisas, já escutamos essas palavras, essas promessas de Jesus. Então, daí que vem a associação. Quando ele diz ver Elizabeth, ver o testemunho dela, nesse caso para Maria, ver além o que está acontecendo com Elizabeth, o que aconteceu, enxergar além, né? Iluminar o coração e conseguir ver o coração alheio, ver o bem no outro, ver a obra divina no outro e também ter luz, seguindo isso para saber para onde vamos, ter certeza para onde vamos. E é isso que nós buscamos aqui. Então, essa associação também com a passagem de Emmanuel que o Fábio trouxe, em que ele diz mais adiante: quem deseja realizar aquisições psíquicas de clarividência
com proveito, não é só ter aquela evidência, mas com proveito, nos celeiros da vida, ilumine o próprio coração, a fim de que o entendimento em se exteriorizando, que era o que o anjo queria que Maria visse, o que está exteriorizado em Elizabeth, em se exteriorizando através de nossos sentidos, que foi, ele apelou para o sentido, como bem o Felipe trouxe, da visão. Nos regenere no mundo interior, que também foi comentado pelo Felipe e outros, reajustando-nos o idealismo e equilibrando-nos os desejos na direção do bem infinito. Então, aqui está o rumo. Aqui está para saber para onde vamos, na direção do bem infinito. Eu não sei se deu para ficar claro, mas foram essas junções que chegaram, né, com todas as colocações que vocês trouxeram. Obrigada. Obrigada, Márcia, está claríssimo. Muita luz você trouxe. É que nós que vendo não vemos, né? Ainda, e ouvindo não escutamos. Mas é exatamente isso, né? Que ele chama a atenção de Maria para olhar para o exemplo, olhar para esse testemunho, para que ela desperte definitivamente para aquele momento que iria, né, acontecer essa concepção divina, que a luz estaria com ela, se faria ali no seu ventre, né? E não só para isso, então, como disse a Márcia, né? Para que a gente olhe para o outro e veja nesses testemunhos, né? Nessas experiências do outro, o que é essencial, o que é realmente verdadeiro, né? Como disse Jesus, eu sei de onde eu venho e para onde eu vou. Nós sabemos, nós temos essa certeza. Precisamos olhar para esses grandes exemplos, porque eles nos dizem que certamente nos está guardado um lugar de felicidade e de perfeição, se soubermos abrir os nossos olhos e fazer as escolhas certas, como termina Emmanuel aí. As escolhas do bem. Mais alguém? Ou já vimos o suficiente para vermos realmente o que importa para a nossa caminhada aí? Tá certo? Queremos falar de parenta ou já... Acho que já falamos, né, de parenta, do que, né, dessa proximidade. Fala, Fernanda. Eu quero falar sobre parenta. Posso? Ah, É por porque favor. Estava a ver que parenta, não. é porque parenta vai-nos levar para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, e vai responder a uma pergunta que Jesus colocou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Portanto, eu quando vi aqui parenta foi o que me ocorreu de procurar. E realmente, pronto, vim aqui ao Evangelho e há aqui uma passagem, não é? Que estando a mãe e os irmãos do lado de fora, não é? Ele estava envolvido pela multidão e alguém chega perto de Jesus e diz-lhe que a sua mãe e os seus irmãos lhe queriam falar, ao que ele responde: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E claro que isto ao olhar de quem ouviu,
pareceu muito mal, não é? Então estava a negar a mãe e os irmãos, não é bem assim. Então ele responde e diz: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quando nós voltamos aqui atrás e remetemos isto para Maria, não é? Então, Maria está a fazer exatamente isto, a vontade de Deus. E isto tudo vem de encontro, então, à parentalidade. E neste caso, quem são os irmãos e quem é a minha mãe. Isto leva-nos então também para outra situação, e que também é falado no Evangelho, que é a parentalidade. Temos dois tipos, não é? De parentela, que é a parentela corporal e a parentela espiritual. Portanto, enquanto que a parentela corporal é algo que é eterno, que passa, a parentela espiritual é algo muito maior e é algo muito mais profundo, porque são laços que perduram, que se fortalecem e continuam a fortalecer, não é? À medida que o tempo vai passando. E, portanto, é aqui um entendimento e um caminhar de almas, enquanto que na parentela corpórea realmente é tudo muito mais frágil, é material, não é? É material e é tudo muito mais frágil. Portanto, quando Jesus diz esta frase, realmente quem são a minha mãe e os meus irmãos, faz todo o sentido neste estudo que estamos a fazer, porque realmente isto vai mais além do que o exemplo que nós estamos a ver aqui em Elizabeth. Elizabeth é o exemplo, seria o exemplo que o anjo estaria a dar a Maria, mas isto vai se transpor ainda mais além. Que é uma parentela muito maior e com laços muito mais fortes, e realmente vem de encontro à vontade de Deus. Portanto, os meus irmãos e a minha mãe é todo aquele que efetivamente faz a vontade de Deus e, portanto, todos nós também podemos ser parentes. Todos nós podemos ser parentes. Então, vamos trabalhar. Estamos no trabalho. Muito obrigada pelo seu esclarecimento aí, maravilhoso, Fernanda, maravilhoso. E aí, de novo, voltamos lá para o não acaso, né? Entre Maria e Elizabeth, entre as famílias que não se sabe exatamente se eram primas consanguíneas, né? Mas que eram irmãs de alma, né? De espírito aí com uma afinidade, e as duas cumprindo essa vontade do Pai, né? Como você falou, as duas aí recebendo as suas missões, né? Fazendo com que esses espíritos altíssimos, né? Viessem até nós, trazer o seu testemunho, trazer os seus exemplos, e elas se servindo de servas aí, cumprindo os seus deveres. Então, jamais podemos esquecer essa preparação, né, do ambiente, como houve toda a preparação do ambiente espiritual, da terra para a chegada, né, do mestre, tudo isso faz parte, né, dessa preparação. E nada é o acaso mesmo. Vai complementar, Fê? Não, é só porque a Patrícia, quando falou em prima, Então, realmente eu quando vi realmente a palavra parenta, também estava associada a prima, mas pronto, eu por acaso levei para esta parte que vos disse, não é? Porque realmente claro. O ser primo é muito corpóreo, é muito material, e isto vai mais além. Pronto, não era, Não, era só. e de novo, vamos entrar aí numa discussão
que provavelmente não vamos chegar a nenhuma conclusão, porque não temos, né, documentos aí comprobatórios, e que não, né, não nos levam a nada, da mesma forma e ficar analisando se realmente houve, né, como foi essa gravidez, como foi essa concepção. O que vale realmente é compreendermos que nada se passa ao acaso, que tudo se passa de acordo com o planejamento divino, né? E que, sim, se estivermos na mesma sintonia, sim, estaremos na mesma família. E aí cumprindo os propósitos maiores do bem e do amor. Muito bem colocado, Fernando. Vamos lá, Nica. Neste caso, eu acho que Maria e Isabel, a parentela espiritual era de facto elas estarem numa situação quase de irmãs, na mesma circunstância e estando elas paralelamente, talvez na mesma faixa evolutiva, porque ambas tiveram missões importantíssimas para, para esse exemplo maior que veio, não é? E aí, de facto, sendo primas carnais, se calhar a nível espiritual seriam irmãs. E nós encontramos isso depois nas nossas vidas, que é os tais amigos que não são nada eh, de consanguinidade, mas depois são aqueles que se calhar já estão ligados a nós de outras vidas e espiritualmente também mais afins, não é? Porque identificamos melhor, e é a tal coisa de nós dizermos, eu nem preciso de falar, porque ela ou ele compreende-me. Portanto, isso é a tal sintonia espiritual, a tal vibração que nós de alguma forma já conseguimos e que neste caso estamos na mesma frequência, mesmo sem ser necessário, não é? A frequência atrai-se. E Sim. pronto, e essa tal parentela corporal e espiritual é por aí que nós acho que vamos encontrar, é essas afinidades que a gente às vezes nem entende muito bem, como é que eu adoro aquela pessoa que não me é nada e depois tenho aqui esta que me é tudo, supostamente, e isto não nem sequer faz faísca. Não há lume por onde arder, quer dizer, não há nada. Como dizia o outro na canção, não é? Isto não há chama que aqui resulte. As provas geralmente estão bem próximas de nós, né? Então, são mais desafiadoras. Não tem jeito. É para não ter escapatória mesmo. Olha, tá aqui, vocês pediram, vocês estão juntos, né? Para se amarem, para se compreenderem, para se perdoarem. E persistimos aí ainda em não querer fazer esse movimento, muitas vezes, né? O nosso orgulho, nosso egoísmo ainda fechado, né? Mas independente, né, de haver realmente um parentesco muito próximo ou não, que explicasse aí, logicamente, nós entendemos, né, depois de Gabriel despertar aí os nossos olhos, né, abrir aí os nossos olhos, pedindo para vermos Elizabeth, que essa sintonia pode estar ao nosso lado, né? Muito próxima de nós, esse testemunho para que a gente se conecte e se entregue também para as nossas missões, para a vontade do Pai que se faça nas nossas vidas. E aí ele finaliza, né, colocando, e este bom, ela também concebeu um filho na sua velhice, né, como o Felipe colocou, que se ela, né, já com aquela idade avançada, poderia ter recebido essa graça, essa bênção, né, inexplicável,
para Maria muito mais, e como Nica deu muitos frutos hoje aqui, os frutos, né, podem ser dados a qualquer tempo. Né? O que eu pensei em relação a essa colocação é que a gente possa continuar sempre insistindo, né? Que a gente não desista do nosso caminho, como foi falado no encontro passado, né? São várias gestações, são vários processos, mas que a gente não desista, porque senão a gente fica paralisado. E muitas vezes a gente fala, ah, não, já passou muito tempo, não vale a pena, vou deixar para a próxima, né? Quando a gente sabe que tem próxima, agora a gente acaba falando que vai deixar para a próxima. Mas não, a gente não sabe quais as condições da próxima. Porque a oportunidade dada nesse momento, ela não volta nas mesmas condições, né? Então, que a gente possa aproveitar todos esses momentos que nos aparecem aí, para que as nossas obras se façam, né? Para que a gente conceba aí o bem dentro de nós. Alguém? Quer conceber uma ideia? Vai lá, Nica. E eu acho que é aí que de facto vem a tal evolução que nós já adquirimos. É quando nós não nos recusamos a isso. Há qualquer coisa dentro de nós que diz: não, eu não posso deixar, eu tenho que. Portanto, quando há essa aceitação da contrariedade, do sofrimento, da dificuldade, mesmo havendo algum desânimo, depois há qualquer coisa que dentro de nós nos empurra e diz: não, tens que avançar, tens que continuar, tens que fazer. Eu, no meu caso, por exemplo, quando me aparece assim uma coisa que eu não estou à espera, não é? E principalmente uma surpresa menos boa, que a vida nos vai dando, várias, não é? Eu sou capaz de estar um dia completamente de rastos, e choro, e grito, e estrabucho, e ralho, e não sei o quê, mas depois digo assim: não, tem paciência, já resolveste esse problema interior, agora bola para a frente. E isto, de facto, eu acho que já é trabalho que eu devo ter feito, porque não é só de agora, não é? Isto eu já devo ter aqui dentro qualquer coisa que depois me obriga a ir para a frente e a não desistir. E eu sou muito grata por isso, e cada vez agora entendendo mais, ainda mais grata sou, porque antigamente se calhar achava que, pronto, era o meu feitio. Pronto, e não deixa de ser. Sim, Mas este feitio é uma construção que eu acho que se tem que fazer interiormente. Isto não nasce assim logo. Isto teve que ter aqui algum trabalho, senão uma pessoa andava aqui a passeio, não? Nem precisava de fazer nada, o feitio já fazia. não tinha o merecimento. Pois, eu de facto tive aqui muita coisa para me ajudar a ter este feitio e eu isso já tenho plena consciência. Mas de facto também é um trabalho que nós temos que. Eu não posso deixar morrer este feitio, não é? Sabendo eu que não existe a morte, não é? Mas eu não posso deixar que o feitio se vá embora ou que se transforme de uma forma menos benéfica, digamos, para mim e para os outros. Porque este feitio, por acaso, às vezes só me prejudica a mim, já não prejudica aos outros tanto. Já é uma coisa que eu já consegui, como é que se diz? Não é redimensionar, é. Pronto. Ressignificar, Desviar redimensionar. dos outros e É, direcioná-lo é, para mim. é. Pronto. Já consegui fazer este movimento, não é? Em vez de ser daquele que é de empurrar para cima do outro, não, eu já consigo. E depois aquilo chateia-me a mim e prejudica-me a mim. Mas pronto, já não prejudica o outro. Pelo menos a maior parte das vezes. Está no caminho. Pois, eu sei. Eu tento é não escorregar. Todos tentamos, mas
Vamos lembrar da É o descrição, tal equilíbrio, é o tal equilíbrio. sim, vamos lembrar da descrição que foi feita de Zacarias e de Elizabeth, como eram fiéis, né? Como seguiam as leis, então, né, alcançaram aí, não desistiram, né? E chegou o momento em que essa obra foi possível de ser feita, né? Essa concepção foi possível de ser realizada com muita persistência, com muita perseverança, com muita fé, com muita entrega, sem revolta, resignados, mas não parados, né? Na ação sempre, buscando sempre o melhor para todos. E então vem o merecimento, né? E aí a obra se faz. Então não desistiram jamais desse caminho. E aí o anjo termina dizendo então que este é o 6º mês para a chamada estéril. Ok? Não, não estou olhando para você não, Nica. Já, já deu muitos frutos hoje. Vai lá, Felipe. Tá no mudo. Estava aqui a ver esta comparação que é feita com Elizabeth, e olhando para a idade de Elizabeth, destacando aqui a palavra velhice, nós por vezes achamos que os velhos já estão inúteis, que os velhos não têm nada para ensinar, que os velhos já não têm tanta vitalidade, não têm tanta capacidade de se movimentarem, começam a ficar doentes, começam a ter menos vitalidade. E vejam como é que, sendo anjo, sendo palavras do anjo, a perspectiva espiritualizada, como ele também se dirige à velhice de Elizabeth, na forma como ela, sendo velha, contribui para Deus. Se nós olharmos para as pessoas que ficam mais maduras, elas também têm muito para ensinar. E como os nossos olhos muitas vezes não conseguem enxergar, não é? Não conseguem ver mais além, tendencialmente, infelizmente, os nossos queridos velhinhos são muito maltratados. Então, estava-me aqui a lembrar da minha avó, né? E de ver o quanto aprendi, o quanto que uma pessoa dedicada ao trabalho uma vida inteira, por vezes pode ser desprezada no mundo, mas o quanto os espíritos amigos nos amam, independentemente da nossa idade. E, sobretudo, aquilo que me vem à cabeça é, se nós tivermos sempre um coração bom, independentemente da nossa idade, se nós procurarmos realmente ser bons, nós vamos ter sempre oportunidades de crescer
mas sobretudo a oportunidade de dar exemplo. Porque geralmente, quando nós estamos no final da vida, nós entramos também num processo muito reflexivo, não é? Muitas vezes pondera-se sobre como é que foi a nossa vida, não é? O que é que fizemos, o que é que não fizemos, os sonhos que muitas vezes gostaríamos de ter alcançado e não alcançámos, ou aquilo que gostaríamos de ter feito e não fizemos. Mas chegando a essas idades é uma vida que foi vivida, não é? É um conjunto de experiências que foram vividas. E realmente nós, com essa sabedoria da vida, damos exemplos profundos de paciência, de humildade, de, de amor, não é? Às vezes, eu estava a lembrar, por exemplo, os avós, não é? Com os netos. É uma loucura, um carinho, não é? As avózinhas com os netos e as crianças com os avós. E muitas vezes são os próprios avós que vão colocando as sementinhas do amor, não é? Porque têm outra paciência, têm outra maturidade, têm outra, já não têm também se calhar aquela vida ativa como os filhos têm. E a contribuição de um velho nas nossas vidas é fundamental para a nossa estruturação enquanto homens e enquanto mulheres. Então, trazendo isto aqui para a Elizabeth e olhando para ela que estava numa idade avançada, é uma forma também de nós refletirmos se na nossa velhice como é que nós nos vamos encontrar. Será que estamos por aí perdidos no caminho? Ou será que estamos a serviço de Deus? Porque esta olha para Elizabeth, Elizabeth está ao serviço de Deus. Está a ser exemplo para outros. Talvez uma das nossas maiores riquezas que a gente pode atingir na nossa velhice é realmente alguém diga, olha para a Patrícia, olha para a Fernanda, olha para a Helena, e as pessoas olhar para nós possam ver alguém que se sente e que está verdadeiramente ao serviço de Deus. Porque muitas vezes essas respostas de Deus só vêm no final das nossas vidas. E, portanto, queria destacar aqui a velhice e agradecer, não é, as lições memoráveis que a minha velhota me deu, não é? E, portanto, que Deus nos ajude a sermos velhos, mas evangelizados e ao serviço de Deus. Que assim seja, que possamos amadurecer, né? Continuando sendo úteis nessa obra. Essa semana eu vi um vídeo de uma senhorinha de 95 anos que trabalha na Mansão do Caminho, lá com o Divaldo, cheia de vida, cheia de alegria, cheia de amor, né? Dessa intenção verdadeira de servir e fazer a vontade do Pai ali. Uma beleza, assim, me emocionei muito, porque falei, eu quero ser igual ela quando eu crescer. Exato. Exatamente. Ali encontrando o seu propósito, a sua, né, e entendendo a sua condição, né, de servidora do Pai, uma, uma, uma beleza, que a gente possa chegar lá. Vamos, dona Nica. Agora falaram na velhice. Eu tenho um pai que fez 100 anos agora há Não é?
também tenho para a troca. E ele uma vez, já há alguns anos, disse uma coisa que eu achei imensa piada, que isto de ser avô era a coisa melhor do mundo, porque os netos não lhe viam os defeitos, achavam-no maior e estavam sempre dispostos para alinharem com ele, fosse no que fosse. Portanto, a velhice acho que também tem que ser olhada com esta perspectiva, tendo nós saúde para viver, de facto, não é? Mas nós também sabemos que nós temos que trabalhar esse nosso lado, temos que preservar o pacote para ver se chegamos, digamos, a uma velhice nas melhores condições possíveis, porque não podemos querer ser estróinas na juventude, quer dizer, andarmos sem pensar na juventude e depois querermos um futuro bom. Já aqui está mais que provado que isso é impossível, quer dizer, temos que ver se a meio do caminho a coisa começa a criar ali um equilíbrio. E de facto há uma genética que pode ajudar, mas também há comportamentos que potenciam ou não, e há merecimentos. Pronto, isto é um pacote muito completo. E eu achei agora muita piada, porque o meu pai teve no início do ano, ele até há 2 anos atrás era autónomo em tudo. Só que depois, pronto, começou realmente a ter ali situações que lhe foram tirando um bocado isso, mas a cabeça está perfeita e ele andava um bocado desmotivado e não sei o quê, e não sei o que mais. E eu fiz o mesmo argumento que utilizei para uma idosa que também cuidei, que tinha um problema acrescido ao dele, que era, tinha Alzheimer, e então uma pessoa não ter percepção deve ser mais complicado, ou não me consigo posicionar aí. Mas ela muitas vezes dizia, ai, Leninha, porque não sei porque ela achava-me com cara de Leninha. Oh, ai, Leninha, eu já não sei o que é que ando aqui a fazer. Não sabe? Sabe. A senhora é uma empresa. Leninha, uma empresa. Claro. Olha, dá trabalho a mim, dá trabalho à Susana, dá trabalho à sua nora, dá trabalho às pessoas que fornecem as coisas cá para casa. Então, a senhora é uma empresa, a senhora está aqui a fazer um trabalho maravilhoso. Ai, Leninha, realmente, visto com esses olhos, a vida ainda vale a pena. Pois vale. Portanto, é um bocado por aí. Temos que agarrar na velhice e fazer o melhor possível com ela. Mas temos que investir também, quando ainda não estamos lá, que estamos. Eu já estou, mas quem ainda não estiver lá Para tem nada. que começar. Já sou oficialmente velhota, já fiz 66 anos, vou-me reformar. Não me tirem a reforma, por amor de Deus. Não posso parar de trabalhar, mas isso é outra história. Agora, a reforma, a partir de setembro, já é minha, ninguém me tira. Ai, Nica, obrigada. Essa perspectiva, né, de que todos somos importantes, todos fazemos a diferença na vida de alguém, todos temos uma utilidade para alguém, para alguma situação, para ajudar, para melhorar. Isso é fundamental, fundamental, porque se a gente perde essa perspectiva, a gente se torna aquela figueira seca que não quer dar mais frutos, né? Que se acha inútil, que não se acha suficiente. Exatamente, ó, Felipe falando, Deus, mão de Deus nada faz inútil. Exatamente. Não tem. É a gente que se seca por dentro, que não se nutre dessa conexão com esse amor, com essa luz, com essa abundância, com essa plenitude do Pai, do universo. Porque nós estamos todos conectados, sempre vamos estar, né? A Fernanda acabou de falar, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Somos todos irmãos. E vivemos num regime de colaboração. Então sempre vamos estar auxiliando alguém.
Não há inutilidade na natureza. Nada se perde, tudo se transforma. Diga lá, Nica. É que eu depois começo a entusiasmar-me e perco o fio à meada, porque eu estava a contar uma história e fiquei pelo meio. Entretanto, o meu pai andou menos bem, eu acho que ele andava convencido que não chegava aos 100. Tipo aquele maratonista que está a ver a meta, mas já não tem força, e epá, já não vou chegar. Como ele chegou e percebeu que à sua volta ainda há quem queira comemorar isso, porque ele não queria. Eu disse, ó pai, tenha paciência. Não há muita gente que chega aos 100 anos, portanto temos que fazer qualquer coisa diferente. Não podemos passar assim por 100 anos do pai, assim como quem vai ali. Pronto, e ele lá aceitou. E depois percebeu que, de facto, às vezes fazer 100 anos também é importante. E como serviu ali de cimento familiar, para certas situações estavam assim um bocadinho mais fragilizadas, como se tapou ali assim umas brechas com o cimento familiar, ele ganhou vida. Portanto, eu acho que ele agora está preparado para viver mais 100. Eu é que já nem por isso, já não sei se vou aguentar. Pronto, e a história agora fica por aqui, pois eu vou contando os próximos capítulos. Por favor, nós vamos querer acompanhar, porque nós vamos querer celebrar junto cada etapa dessa, que também é fundamental. Celebremos, que reconheçamos aí as nossas pequenas vitórias, né? E essa foi uma grande vitória, né? De Elizabeth, aí, de Zacarias e, e Gabriel, né? Rememorando e mostrando a Maria toda essa maravilha, né, da obra do Pai ao lado dela, só confirma então para ela que ela estaria amparada, né, aquela sombra, ela estaria sob a proteção divina para cumprir a sua missão, a sua parte, né? Naquele momento, então, né, que ele fala que já estava no 6º mês, já conversamos sobre o 6º mês, tudo o que isso representa, mas é a certeza, porque já se fazia visível o milagre, a bênção, a graça, né? O impossível de Deus já estava ali presente em Isabel e ia se fazer presente em Maria, né? A Meimei, que tem uma frase que diz que Deus tem estradas, né, onde o mundo não tem caminhos. Então, confia, fortalece a tua fé aí, olhando ao seu redor, vendo os exemplos, e nesses exemplos, nesses testemunhos, encontrar Deus, a sua vontade e a sua providência. Que sim, elas sempre estão presentes nas nossas vidas, na natureza, né? Reconhecemos aí esse autor maravilhoso por toda essa sua obra, né? E essa providência que nos acolhe, que é solidária conosco, que sempre nos ampara, que sempre traz aí uma palavra, um anjo, para nos acalentar, para nos consolar, para nos estimular a seguir, né, a continuar. Que tenhamos essa certeza que Deus está sempre, sempre presente em nós. E quais são os milagres que Ele tem operado em nós? Essa é a pergunta. Nós temos essa consciência? Nós conseguimos ver? Conseguimos ter a consciência, né? Ai, meu Deus, o anjo do Felipe tem um anúncio para fazer. Fala rápido, Nica. Era só para dizer, e para acabar agora com a temática que a Patrícia acabou de dizer,
os milagres das nossas vidas, eu acho que é a capacidade de nós ultrapassarmos as nossas dificuldades. E os anjos, às vezes, estão mesmo ao nosso lado. É a família que não nos desampara, é os amigos que nos amparam e são aquelas pessoas que nos aliviam de alguma forma a caminhada. E às vezes nós é que esperamos grandes coisas, mas nós já percebemos que as grandes coisas são feitas de pequenas coisas e que são os tais grãozinhos Os tijolinhos. que nos são postos também à nossa frente e que nós temos que saber ver com os tais olhos que às vezes não temos, ouvir com os tais ouvidos e pronto, e é por aí. Se nós não querermos, não quisermos muita coisa, às vezes o pouco que temos já é muito e saibamos nós aceitar isso. E seguir. E acabei por hoje. Obrigada. Muito bem. Vai lá, Fernanda. É só para enfatizar o que a Patrícia também já disse, porque efetivamente Maria, não temos dúvidas disso, que Maria tinha fé, não é? Tinha confiança em Deus. No entanto, o anjo, nesta perícope, esteve sempre a enfatizar e aqui a encorajar a sua fé. E quando refere aqui no o 6º mês de Elizabeth, porque o 6º mês? Porque a partir do 5º mês a mulher grávida começa a sentir o feto, não é? E no 6º mês é quando, a Patrícia acabou há bocadinho também de dizer isso mesmo, o 6º mês é quando não deixa qualquer dúvida à mãe, em que ele está ali, está vivo, está presente, e portanto, ou seja, o anjo esteve sempre aqui a encorajar esta confiança em Maria. E o anjo também vem a cada um de nós, Deus vem a cada um de nós também sempre, a cada dia, encorajar a nossa fé e a nossa confiança. Só que muitas vezes, e a Patrícia acabou por dizer exatamente isso, muitas vezes nós não estamos alerta, não estamos sensíveis a essas intuições, a esses pensamentos que nos ocorrem. Pronto. E era só para não deixar passar aqui o 6º mês, o porquê do 6º mês, porque efetivamente aqui não há margem para dúvida no 6º mês, só quem não passou por lá sabe que ele já mexe e nós já temos a certeza que está lá. Já está, já está. Obrigada, Fernanda. É isso mesmo, é isso mesmo. É o momento mágico aí, né? Dessa certeza de que a transformação está acontecendo dentro de nós. E que a gente possa ter essa certeza de que esses milagres acontecem dentro de nós. Basta que a gente abra os olhos, veja, né? Veja os anjos que chegam aí para nos auxiliar, para nos dar esses toques, né? Para a gente conseguir perceber. E às vezes são coisas pequenas, em momentos pequenos, né? Não vai ser um momento tão grandioso ainda, mas é aí, de tijolinho em tijolinho, que a gente constrói esse edifício moral nosso para alcançar as grandes missões. Obrigada a todos. Quem pode fazer? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer concluir mais alguma coisa? Estamos bem? Quem pode fazer a nossa prece, então, de encerramento? Por favor. Posso fazer, Patrícia? Muito obrigada, Helena. Então, vamos agradecer ao nosso Pai, Criador de todas as coisas, e nosso irmão maior, Jesus, por ter estado aqui nesta plataforma junto connosco, assim como os nossos amigos espirituais da Casa com o Evangelho. E vamos lhe agradecer o dom da vida e agradecer por todas as presenças aqui nesta plataforma dos nossos irmãos que assistiram a esta maravilhosa noite de reflexões sobre o nascimento de Jesus. E aqui estamos nós, no 6º mês, conforme Elizabeth estava no 6º mês da sua gestação,
quando Maria a visitou. O sexto mês é muito importante em todos os sentidos. É no sexto mês que a sementeira está madura. É o sexto mês de abundância. É um sexto mês de próspero. É no sexto mês que tudo está dourado, tudo está bonito, tudo brilha. Nós agradecemos este mês maravilhoso para as nossas vidas, que possamos ver sempre mais além, mais em profundidade, que possamos ver bem dentro de nós, profundamente, e sentirmos o que é que Deus pretende das nossas vidas, qual é o caminho que temos que seguir dentro da sua vontade. Nós aqui estamos, caminhando, aprendendo, desejando compreender e pedimos discernimento, que Deus nos dê a todos discernimento para compreender entre as palavras escritas aquilo que também está dito. E assim, muito grata por esta noite maravilhosa. Nos despedimos até para a semana, agradecendo a dádiva maravilhosa que o nosso Pai nos deu. Jesus, o nosso irmão maior, que tanto bem nos faz. Assim seja.